Vamos conversar aqui sobre a denúncia apresentada contra o presidente Bolsonaro e os supostos integrantes de uma organização criminosa. Eu pretendo, diante dos argumentos apresentados, eliminar qualquer possibilidade dessa denúncia, sustentar e mostrar ainda que essa denúncia ela é feita com pouca inteligência. Não importa quem a fez, não estou dizendo que quem a fez não seja inteligente, mas ela não tem um fio condutor lógico, inteligente, e ela desaba perante o exame dos conceitos, o exame dos elementos que vogam no processo penal e no Código Penal, principalmente. De maneira que eu acho que não vou deixar pedra sobre pedra com argumentos muito simples que vão, assim, desmentir as poses e respirações erguidas em posturas insustentáveis. Feitas ad hoc, né? Ou seja, sob encomenda para tentar construir uma imputação que não pode existir pelos fundamentos mais básicos do direito penal. Portanto, por isso que eu falo que eu uso a navalha de Ockham. Vamos ao conceito mais simples, às definições mais simples, às noções mais simples, que são como os parafusos que você vai apertando numa estrutura e, de repente, naqueles pequenos parafusos está uma estrutura gigantesca, de vários andares, né? Mas o fundamento está ali. Quando você não tem esse fundamento, os demais passos são em falso. E é isso que eu quero mostrar. Por isso, não tem preocupação aqui de citar teorias de diversos penalistas, de me estender em considerações subjetivas muito alargadas para afastar tudo aquilo que pode ser um saber estranho ao caso. Tem que ser aquilo, como o elemento nuclear da coisa que está se falando, e não derivar para outras coisas. Então vamos lá. A primeira coisa que tem que saber para que exista um crime é como é a existência dele, aonde que ele se dá. Então se fala que quando o crime ocorreu, quando a figura típica que está capturada em lei, ela foi preenchida por um desempenho do agente, fala-se então que tem materialidade. O que quer dizer isso? Quer dizer ser materialmente existente, ou seja, haver-se projetado no tempo e no espaço. Nada mais, nada menos que isso. Vamos fazer aqui uma economia de divagações, de devaneios, com pretensa aparência de erudição. O que nós queremos ver aqui? É o âmbito do crime. O âmbito do crime é o tempo e espaço, tal como concebido muito primariamente desde a filosofia clássica, desde os gregos, até aqui, antes de começarem a aparecer as questões da física quântica, as questões do espaço pressionado pela massa. Então o espaço e a matéria ganham uma relação especial, mas não nos interessa para isso aqui. O direito ficou lá atrás. O direito ele lida com aqueles elementos que fazem parte da realidade aparente nos corpos, tais como eles se mostram aparentemente. Ninguém, quando vai comprar um imóvel, fica pensando que esse imóvel é constituído de bóson Higgs. Assim como Platão também sabia muito bem que se podia dividir infinitamente um pedaço de pau. E nem por isso ele deixava de pensar que a forma comportava a essência. A forma da cadeira tinha uma essência. Esse era o pensamento de Platão. E nós trabalhamos com isso também, ainda de maneira intuitiva. Nós vemos uma cadeira, nós não nos importamos se ela tem 50 trilhões de átomos. Aquela forma, mentalmente, é a aparência daquela forma, é a realidade aparente e é a realidade do mundo concreto também. Como eu disse, eu não comprei nenhum imóvel construído de não sei quantos bóson Higgs, não sei quantas moléculas. Eu comprei um apartamento em que todo o conjunto da matéria forma aquilo. Então, a matéria, desde os tempos antigos, era aquilo que ocupa lugar no espaço. Se depois Aristóteles diz, depois não, mas naquele tempo diz que a matéria se confunde com a substância, e Tomás de Aquino vai dizer que é aquilo que tem a potencialidade de ser alguma coisa consoante a forma. Isso não nos interessa. O que interessa é a matéria, aquilo que ocupa lugar no espaço, e o crime vai ser algo que vai ocorrer no tempo e espaço.
Alguma dúvida aí? Se houver alguma dúvida aí, a pessoa tem que abandonar a oitiva desse vídeo, porque não há o que explicar sobre o que já é aprendido intuitivamente, uma intuição sensível, conforme o pensamento kantiano. Todo mundo sabe como é espaço e tempo aqui. Então, quando se diz que existe materialidade do crime, quer dizer que a matéria se move em todo o tempo e espaço, a matéria que é o corpo da gente, ela, alguma coisa, foi feita pelo agente no tempo e espaço. Não existem crimes imateriais. Todo crime é material. Então vamos aqui antes fazer uma distinção para que se entenda. Existem pessoas que falam que existem os crimes formais. Há pessoas que falam que existem os crimes formais. E elas pensam que esse crime formal não tem resultado material. Então, por isso, seria imaterial. Isso é uma besteirada, é um nonsense, é uma coisa que não tem sentido nenhum. Por quê? Todo crime é material, mas eu posso ter um crime sem resultado material aparente. O que quer dizer isso? Não é que não teve uma alteração no tempo e espaço. Por exemplo, a injúria. A injúria é um crime que não tem resultado material. Simplesmente eu abri a boca e falei alguma coisa, já está cometido o crime. Não importa se aquela pessoa foi afetada, se sentiu afetada ou não. Ou seja, a parte subjetiva da pessoa, projeção do que eu falei. Isso vai ser uma sensação subjetiva, por isso se fala honra subjetiva. Porém, as pessoas esquecem que eu tive que abrir a boca, eu tive que escrever a mensagem que ofendeu, eu tive que mandar via pombo correio. Aí mandei um pombo correio para outro lado lá aí para cometer injúria, viu? O cara abre lá a mensagem: estou dizendo que você é um idiota. Assinado Félix Ruben. Então isso fica bastante claro de entender, não, que há uma coisa que acontece no tempo e espaço, embora não tenha um resultado material de alteração sobre um bem, existe um resultado que sim, é o sentimento que a pessoa que é ofendida, que é injuriada, vai sentir. Mas teve uma ação no tempo e espaço para fazer isso. Não há crimes telepáticos, então tem que fazer alguma coisa. O STF adoraria que ele pudesse ter um controle, inclusive telepático, para consolidar a totalidade do seu totalitarismo. Mas, por enquanto, ainda podemos pensar sem que sejamos vigiados por uma Gestapo clarividente. A Gestapo brasileira ainda não tem o dom da clarividência. Então, entenda-se isso. Todo crime pressupõe uma ação material no tempo e espaço. Porém, vamos dizer o seguinte: e os crimes omissivos? Os comissivos por omissão? Simplesmente, naquele período de tempo e espaço que deveria, segundo a lei, ter agido, ou no qual deveria ter agido a pessoa que tinha obrigação, ela não agiu. Então vamos imaginar uma cena bem cruel, bem insensível, né? Em que a pessoa cai na sua frente, se esvaindo de dor, ou ela começa a sangrar copiosamente, e o bombeiro, que tem a obrigação legal de agir e socorrer, ele fica lá comendo pipoca olhando. Muito bem, uma câmera registra que o bombeiro não fez nada para alterar aquela ocorrência no tempo e espaço. Então, o que é punível aí é o não agir do bombeiro. Ele está em frente, ele poderia ter agido, não agiu, se omitiu. E aí existe o crime comissivo por omissão. Ele não equivale a causar o evento, mas a lei assim o classifica. Ou seja, porque se ele poderia ter socorrido e não socorreu, então a pessoa morreu quando poderia estar viva se ele tivesse cumprido a sua obrigação. Mas estaria acontecendo no tempo e espaço, como sempre. A pessoa está lá sem ser socorrida, está parada lá, estatelada no chão, e isso é um acontecimento tempo-espacial. Então não adianta vir dizer, porque no crime omissivo, no crime comissivo por omissão, não existe ação. Claro que existe ação. Existe ação de ficar parado. O cara está parado quando não poderia, teria que tomar providência. E essa conduta dele é que é capturado na lei, no caso em que ele tem a obrigação de agir, como crime omissivo. Feitas essas explicações, em que já podemos entender que não ocorre crime imaterial, já temos uma noção do que é a materialidade do crime. Bem, aí nós vamos falar da tentativa, que é o nó gordo dessa questão.
Então agora vamos, seguindo essa linha de conceitos básicos, sólidos, concisos, a abordar o conceito da tentativa. A tentativa, ela se matiza por ser o impedimento alheio à vontade do agente de cometer o crime. Porém, há um senão, um porém, aliás, desculpa, mas há uma questão de fundamental importância. Os crimes formais, que são aqueles que se consumam simplesmente pelo agir, eles não têm tentativa. Só que só se eu falar que eu ia tentar, aquela pessoa ia tentar me injuriar, e o outro colocou a mão em cima da boca dele, como é que você sabe o que ele falou? Né? Mas os crimes formais não têm tentativa, então só podem ser tentados os crimes que produzem resultados. Só podem ser tentados os crimes que produzem resultado. Então, ficou bem claro? Crime formal, que já é o agir concentrado na conduta, não importa se ele vai produzir uma alteração no tempo e espaço. Mas a alteração que existe é simplesmente a ação da gente. Ele abriu a boca, ele se movimentou, ele falou, mas ele não vai ter um resultado como efeito projetado daquele crime. Então, só podem ser tentados os crimes de resultado. Porque aquele crime formal, ele simplesmente agiu e acabou. Já o crime de resultado é aquele que, além da ação, tem que haver a consequência, o efeito, a alteração, aquilo que está dentro do conceito da causalidade, que a causa é tudo aquilo que provoca o efeito. Tem que ter o efeito projetado, o efeito que faz a consubstanciação de uma situação nova no tempo e espaço, que é o resultado daquela ação. Então só pode ser tentado isso, do outro não tem tentativa. Se nós entendemos que só pode haver tentativa nos crimes que têm resultado, qual é, finalmente, a conclusão a que nós chegamos? A conclusão a que nós chegamos e que acaba qualquer imputação ao presidente Bolsonaro e aqueles outros que estão sendo perseguidos e acusados, a conclusão é que para haver tentativa tem que se iniciar um ato que tenha o condão de produzir o resultado. Tem que ter a potencialidade de produção daquele resultado e estar sendo executado. Nisso aí, você matou a questão, você mostra que o senhor Paulo Gonet não tem nenhuma claridade mental a respeito desse assunto, e eu acho que menos ainda o senhor Alexandre de Moraes. Já vimos despachos do Alexandre de Moraes em que ele cria um crime da cabeça dele, não existe crime de fake news, nem de crime de disseminar notícias falsas sobre a STF, uma difamação da STF. Tudo bem, mas ele cria esse crime, né? Vamos falar então que fosse o crime de difamação. Então não fosse criado. Mas a difamação falar o quê? Falar que o STF fez, bom, vamos ver o que ele falou que o STF fez. Só que ele cria essa coisa da cabeça dele e nem sequer essa figura típica que ele criou de sua cabeça, ele consegue fazer com que aquilo que o suposto agente fez, no caso estou falando do Elon Musk, corresponderia a isso. Ou seja, a primeira vez que eu vi alguém criar um crime em sua cabeça e depois não consegui nem assim fazer um silogismo entre a conduta e esse crime que ele criou. É realmente uma façanha, né? Ele disse que o Elon Musk estava disseminando mensagem de ódio do STF e a única coisa que o Elon Musk disse é que ele ia tirar os diretores dali, porque havia um despacho, havia mesmo, que falava de prendê-los e eles não tinham nem condição de fazer nada, que eles não mexiam na plataforma. Algo totalmente diferente disso, quer dizer, ele não consegue sincronizar, não consegue fazer a adequação silogística, nem sequer por um crime criado da cabeça dele. Mas, então, vamos continuar aqui. Nós precisamos, para entender isso, ter a mente clara, objetiva e completamente capaz de espelhar os elementos dentro daquilo que é o conceito de tentativa, daquilo que é ato de execução. Então, a tentativa só vai existir quando o ato praticado seja pertinente a um crime de resultado e esse deve ser um ato que tem o condão de produzir esse resultado. Então, o que acontece?
Eles estão querendo dizer que na tentativa, como é um crime de tentativa, então os atos preparatórios integrariam, já seriam o começo da tentativa. O que nos levaria a falar de tentativa da tentativa, né? Porém, não é isso. Não é isso. Por quê? Eu posso fazer 58 milhões de reuniões, 800 trilhões de telefonemas, mensagens e 500 vezes de ficar em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes. Mas isso por si só não tem o condão de produzir o resultado. Tanto não tem que fizeram reuniões, falaram, foram para lá, fizeram ensaios, fizeram tudo, e não se modificou nada no tempo e espaço. Não houve nenhum efeito como decorrência de ação. Porque isso aí não tem a potencialidade de produzir nada, só se reunir, estar em frente. Ah, vamos levar tanques e deixar esses tanques acautelados ali. Enquanto os tanques não saíram para a rua para começar a ação, não tem tentativa. E somente vai ser tentativa porque poderia ser impedido o ato, né, contra a vontade do agente. Então, não tem tentativa. Por quê? Porque ela não pode produzir o resultado. Estou repetindo isso tanto para ver se isso se fixa na mente de vocês. Então, olhem só uma coisa. Os atos preparatórios, existem 2 crimes na legislação brasileira em que os atos preparatórios são puníveis. Aí sim, são, se não me engano, aquele que está lá capitulado na lei sobre terrorismo, que você, para comprar os aparelhos, você começa assim, aquilo já é punível, e a fabricação de moeda. Você comprar a máquina para fabricar, não importa se você começou a fabricar. Então, nesse caso, sim, teria de existir no Brasil o crime de conspiração. Eu simplesmente começo a conspirar para derrubar o Estado. Aí sim poderia ser punido. Uma coisa que pode-se falar, se houver provas robustas, é que teria a organização criminosa, porque ela se caracteriza pelo conluio, pelo consórcio entre no mínimo 4 pessoas. Só que o problema que se mostra aí é a cogitação. Não se pune a cogitação. Se eu me reúno com 100 pessoas e nós vamos começar a confabular se vamos ou não praticar o crime, nós não estamos ainda consorciados. Então, até isso pode ser que esteja afastado. Não existiu o consórcio consumado, né? Então, acho que eu já poderia até mesmo terminar por aqui esse vídeo, para que entendam, só existe a tentativa de crimes que produzem resultados. Para que exista a tentativa, portanto, tem que haver um ato que tenha o condão de produzir esse resultado. A reunião, telefonema, esboço no papel, nada disso pode por si só produzir o resultado. Então, só vai iniciar-se a real tentativa quando eu começo os atos de execução que podem ocasionar aquele resultado pretendido. Estão lá na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Quando o veem sair para a rua, saem correndo para atingi-lo. Aí sim, aí já haveria um início de execução, que seria tentativa. Os seguranças vão lá e seguram. Então, impediram o resultado por ato alheio à vontade de quem estava agindo. Aí está aí. Mas não foi isso que aconteceu, não aconteceu ato nenhum. Então, essa imputação toda é uma baboseira muito grande de quem não tem organização lógica no seu pensamento, de quem desconhece os fundamentos do direito penal ou finge desconhecê-los. Não sei precisar qual é a característica dos dois, o Gunê ou o Alexandre de Moraes, mas é que só eu não consigo entender como não se consegue conceber algo tão simples. Não acredito que seja fingimento, né, no caso deles. Acredito que eles sejam completamente ignorantes mesmo no assunto. Isso sim. Então, só pode ser fingimento ou ignorância, tem que entender então que no caso deles dois é uma ignorância. E, para terminar, tem que salientar aqui que é muito comum na atuação no direito penal você pegar promotores que ficam falando vislumbro materialidade consumada. E quando você vai ver a prova, é unicamente uma testemunha que não é nem testemunha de vídeo, não viu nada, ouviu falar. Da onde que ela arruma que existe materialidade?
Um caso que me chegou é de uma pessoa que falou que o marido ameaçou por telefone, não era nem celular. A polícia falou que não tinha materialidade nenhuma, não tinha nem como investigar se era verdadeiro ou não. A promotora vai lá e fala, eu vislumbro materialidade. Então isso aí está tão adulterado, há uma condição tão adulterina no tratamento do que seja materialidade, que é isso que leva a essas aberrações, como essa denúncia. Não há mais nada o que falar sobre isso, não há como se sustentar isso, não há que fazer nenhuma divagação, não há como aqui de inventar que o crime de impedimento é isso, quem está falando isso está inventando, está falando besteira, está criando direito da própria cabeça para poder perseguir um homem. Não existe absolutamente base nenhuma por qualquer documento que tenha encontrado, qualquer coisa. A ação material, a ação que é material, ela tem de existir. E com isso aqui, eu termino esse vídeo e nunca pensei que uma nação inteira fosse ficar refém desse déficit argumentativo, tal como eu vejo acontecendo no Brasil agora. A incapacidade de pensar corretamente, de organizar os argumentos, organizar os fundamentos articulados no encadeamento que não permita ser outra conclusão, está faltando na mídia, está faltando entre os nossos juízes, está faltando na nossa mais alta corte. Então, nós somos um país em que a irracionalidade leva à imputação. Muito obrigado. Peço desculpas se eu me estendi.